Muito bem. Esta manhã gostaria de pedir a vossa colaboração nos momentos iniciais. O que eu vos proponho é que vamos fazer um jogo de associação de palavras. Eu vou dizer um tema e os irmãos dizem uma palavra, ou as que vierem à mente, palavras associadas. Pode ser? Isto é o ensaio para depois introduzir o tema bíblico. Os irmãos lá atrás estão-me a ouvir bem? O som está bom? Então eu vou falar de política. Palavras que venham à mente. Jesus. É uma resposta interessante também. Mais? Corrupção. Crime. Muito bem. Há só coisas más, não há coisas boas? Poder. Pessoas. Muito bem. A política é feita por pessoas. Mais? Não sejam tímidos. Igualdade. É um ideal de política. Nem sempre uma realidade. Justiça. Democracia. Deputados, parlamento e tal, leis. Muito bem. Agora passamos por uma coisa talvez mais agradável. Somos convidados para um casamento. Casamento, não o evento, não a instituição, o evento de um casamento. Palavras relacionadas. Comida. Muito bem. Fado. Fato. Muito bem. Vamos. Vestido. Noivos. Festa. Aliança. Padrinhos. Bolo. Claro, bolo. Não podia faltar o bolo. Compromisso. Prendas. Muito bem. Aliança. Lua de mel. E férias. Tudo coisas boas. Acho que estamos ensaiados para entrar no tema bíblico. Agora vamos lançar um livro da Bíblia. E digam-me as palavras que vêm imediatamente à mente. Atos dos Apóstolos. Paulo. Pentecostes. Espírito Santo. Como? Igreja. Conversão. Pedro. Evangelismo. União. Espírito Santo. Eunuco. Alguém disse alguma coisa que eu não percebi? Filipe. Muito bem. Pregar. Muito bem. O Evangelho foi pregado ao mundo conhecido da altura. Muito bem. Obrigado pela vossa colaboração. Isto correu exatamente como esperado. E porque nos tempos que correm fica muito bem citar as fontes, é politicamente correto, eu vou-vos dizer que tive esta ideia inspirado numa pregação que vi do pastor David Esherick, que alguns conhecem. Ele esteve em Portugal já, fez alguma intervenção aqui numa sessão da ASI, mas depois não há uma cópia exata porque vou divergir por outros caminhos. Todos disseram coisas boas. Alguém falou em inveja, preconceito, avareza, ganância, discriminação. Ninguém falou em nada disso. Mas eu vou-vos mostrar o outro lado de Atos dos Apóstolos. É certo que nos primeiros quatro capítulos nós encontramos esta igreja maravilhosa, idílica, um verdadeiro paraíso na terra, em que os apóstolos e os fiéis conversos estavam reunidos, eles estavam num único acordo, estavam numa franca união, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles avançaram poderosamente para a missão que lhes estava confiada. E era de tal ordem aquela união que eles traziam e depunham todas as suas posses aos pés dos apóstolos e distribuíam a todos, de maneira que não havia pobres entre os cristãos. Portanto, eles tinham o verdadeiro amor fraternal. E isto é aquilo que nós gostamos de conservar na memória quanto a Atos dos Apóstolos. Mas, meus prezados amigos e irmãos, isto só dura até ao capítulo 4. A partir do capítulo 5, aliás, o capítulo 5 começa com uma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Qual é a primeira palavra?
Eu vou ler daqui, os irmãos acompanham-me, sejam como os bereanos, vejam se eu me enganei. Começa com a palavra mas. Mas é uma preposição que quer dizer que vamos para outro caminho, vamos noutra direção. Quer dizer que as coisas já não estão a correr da mesma maneira. E a partir daí é um crescendo de problemas. E temos aqui a história de um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, que vendeu uma propriedade. Nós conhecemos todas essas tristes histórias, não vamos ler tudo. Aqui temos avareza. Eles votaram dar aquele montante para o Senhor. Não tinham que o fazer, mas votaram e depois não o deram. E conhecemos a história. Depois a seguir temos mais preconceitos e discriminação. Porquê? A seguir nós avançamos para o capítulo 10 e no verso 10 nós temos aquela descrição da história, aquela história de Pedro que passa diante dele uma visão de uma série de animais imundos. Animais impróprios para comer. E a ordem era, Pedro, mata e come. Por 3 vezes. E por 3 vezes ele disse, Senhor, mas eu nunca comi nada impuro. E a resposta de Deus foi, não chames imundo àquilo que Deus purificou. É claro que ele não percebeu nada daquilo. Ele pensou que tratava-se de comida. Tratava-se de hambúrgueres de camelo, sandes de presunto, qualquer coisa assim. Mas, entretanto, o Espírito Santo disse-lhe, venham os homens ter contigo e vai com eles, porque eu os enviei. Entretanto, 3 homens batem à porta e conhecemos a história, eles foram e eram gentios. A primeira reação que ele teria era fazer uma pausa. Espera aí, eu não vou com vocês. Eu sou judeu, não me misturo com gentios. Estão a ver o preconceito? Mas ele foi porque recebeu a ordem direta de Deus. E a seguir, no verso 28, é que caiu a ficha. E disse-lhes, se quiserem acompanhar no verso 28, capítulo 10, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E segue no 34, Pedro abre a boca e diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esta é uma bela história do Evangelho a sair da casca do judaísmo para o mundo, mas assenta no facto de que havia preconceito, orgulho e elitismo na igreja. Depois os problemas vão crescer ainda mais. Vem mais preconceito. Porquê? Surge o problema da circuncisão. Saltamos para capítulo 16 e vemos que Paulo é enviado aos gentios e ele, sendo judeu, estava familiarizado com todos os rituais judeus, incluindo a circuncisão. Agora imaginem Pedro a evangelizar e tinha ali um grupo de conversos com a faca na mão. Agora venham ali comigo. Vamos ali cortar uma ponta. Uau! Ele percebeu que isto era muito complicado. E então fez uma opção teológica muito complexa, muito difícil de ser aceita. E à semelhança de Pedro, que após ter ido para a casa dos gentios, foi chamado a conselho de igreja, vamos dizer assim, foi chamado a atenção, então é verdade que foste lá para a casa dos gentios, olha que isso não é coisa boa. Então, não, foi Deus que ordenou. Com Paulo ainda foi pior. Então, pode lá ser. E até podemos perceber, porque são mais de 1000 anos de tradição que foram postos em causa. Então, mais à frente, saltamos para uma contenda que houve com Paulo e Barnabé. Portanto, vamos aqui abreviar. Paulo e Barnabé. Paulo, no seu zelo missionário, estava imparável e ele quis voltar às igrejas para ver como é que eles estavam, para dar apoio aos irmãos. E então, iam fazer mais uma viagem missionária. Então convidou Barnabé para ir com ele. E o que é que Barnabé se lembrou? Olha, há um certo João Marcos, podíamos levá-lo, nem pensar. Se ele vai, eu não vou. É que pôs logo completamente fora de questão. Isto chegou a tal ponto que se separaram. Portanto, separou-se uma equipa missionária. Mas Deus escreve direito por linhas tortas e em vez de uma equipa, passaram a ser 2 equipas. Mas isto assenta na posição de discriminação e preconceito que existia.
mais tarde, já depois de se ter feito o concílio de Jerusalém, sabem o que é que aconteceu no concílio de Jerusalém? O que é que foi decidido no concílio de Jerusalém? Foi decidido que os conversos gentios não iam ter a carga, não se lhe iria impor a carga de rituais judaicos, principalmente a circuncisão. Acontece que, depois disto tudo, Paulo não tinha visto as notícias, não tinha acompanhado as notícias, e já havia muitos conversos judeus, cristãos, em Jerusalém. Mas eles sabiam que Paulo andava a pregar pelos gentios. E sabiam que Paulo não estava a circuncidar os gentios. E não lhe estava a impor uma série de rituais. Então surge uma decisão política que Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 38, chama de uma atitude covarde. Os anciãos locais da igreja de Jerusalém sabiam muito bem que Pedro não estava bem visto. E, no entanto, em vez de se colocarem ao lado dele, a defender a posição que estava decidida no Conselho, decidida no Concílio de Jerusalém, eles ficaram entre uma ideia e outra e propuseram a Paulo: olha, tu vais fazer um ritual de purificação, vais rapar a cabeça, para o inglês ver, no caso para o judeu ver. E eles assim vão aceitar. Mas, quando Paulo foi reconhecido no templo, o ódio que lhe tinham era de tal ordem que ele foi preso. Pronto, e daí para a frente nós sabemos que as coisas não correram lá muito bem para Pedro. Agora, porquê é que nós só dissemos coisas boas a respeito de Atos dos Apóstolos? Porque nós vemos esta igreja primitiva com os óculos românticos, uns óculos cor-de-rosa, era tudo bom. Foi bom até uma certa altura. Claro, há coisas boas e há coisas más. Agora, o que nós fazemos é comparar a nossa igreja com esta igreja primitiva. E achamos que a nossa igreja está em pior estado do que aquela igreja. Pois eu tenho notícias para vocês. É basicamente a mesma coisa. Temos problemas na igreja? Temos. Mas a igreja continua a proclamar o Evangelho. Corporativamente, se a igreja está mal corporativamente, é porque há pessoas que estão mal. Se a igreja é imperfeita, é porque eu faço parte dela e eu sou imperfeito. Concordam comigo? Quem procura, acha. Se nós procurarmos coisas boas, achamos. Há coisas boas na igreja hoje em dia. Há coisas más, com certeza que há. A igreja é feita de pessoas e por isso é imperfeita. Agora, há um aspecto que eu considero muito importante e que quero partilhar com os irmãos. Talvez há uns 2 meses atrás, eu tive uma conversa com um irmão veterano da nossa igreja, que está reformado hoje em dia. Um irmão, não é daqui da Igreja da Amadora, fiquem descansados. É um irmão que foi monitor da escola sabatina e estávamos a conversar e a conversa foi parar à questão da Ellen White e do juiz investigativo e da doutrina do santuário e tal. E ele acabou por me dizer que tinha dúvidas sobre o ministério de Ellen White, se era genuíno, tinha dúvidas sobre o juiz investigativo, tinha dúvidas sobre a veracidade da doutrina adventista, que é fulcral, que é, após o desapontamento, surgiu a interpretação correta das 2.300 tardes e manhãs, que é o juízo investigativo. Então dizia-me ele, os adventistas e tal, pronto, aquilo foi uma saída, foi a melhor saída possível e tal. Eu fiquei estarrecido. Claro que depois ficámos ali umas horas a conversar. Acontece que Ellen White disse que nos últimos tempos teremos muitos ataques à nossa fé. Jesus nos avisou também, cuidado para que ninguém vos engane. E é sobre esses enganos que eu hoje vos quero falar e pôr uma tónica bem acentuada. Apocalipse 17:12 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós gostamos de nos identificar com este remanescente e há boas razões para isso.
Porquê? Porque nós defendemos a lei de Deus nas nossas doutrinas e temos o testemunho de Jesus, que depois em Apocalipse 9:10 é dito claramente que é o Espírito de profecia. E nós temos o Espírito de profecia no nosso meio. Além disso, temos também o livrinho Doce na Boca, Amargo no Ventre, que previa o desapontamento, importa profetizar outra vez, e temos todas estas doutrinas que encaixam como uma luva. Mas podem dizer que isso é interpretativo, é resultado de interpretação e etc. Agora, eu quero dizer-vos que eu também andei no vale da dúvida há algum tempo atrás. Eu nasci no lar adventista. E para nos situarmos bem, eu queria perguntar aqui, de mão no ar, quem é que nasceu no lar adventista? E quem entrou para a igreja adventista já adulto consciente? E, portanto, temos sensivelmente metade, mas penso que o segundo grupo ganha. Há uma diferença, na minha experiência, entre as duas situações. Eu acreditava naquilo que o meu pai e a minha mãe me diziam. Naturalmente, eles são as minhas referências, os líderes da igreja também, e as doutrinas faziam todo o sentido. E eu batizei-me de livre e espontânea vontade, muito jovem, com toda a convicção. Mas um dia comecei a fazer perguntas, começaram a surgir dúvidas. Se nós vamos à internet procurar por adventistas, é melhor não irmos. Se nós vamos à internet procurar por Ellen White, é melhor não irmos. Quer dizer, até podemos ir, mas há uma coisa que temos que ter em atenção. Nunca nenhum profeta foi tão atacado. Bom, talvez tenha sido. Jeremias foi posto numa cisterna. Sempre foram perseguidos os profetas de Deus. E Ellen White não é exceção. Mas porquê é que eu quero salientar bem que Ellen White é a verdadeira profetisa do Senhor? Será que nós não conseguimos apontar uma prova bíblica inequívoca? É para aqui que eu quero seguir. Nós temos a certeza que estamos na igreja remanescente, temos a certeza da nossa fé. Os que têm mais experiência, ou os que são mais jovens, e não me refiro só aos jovens de idade, falo também dos jovens na fé. Será que estamos protegidos se os enganos vierem ter com a gente? E agora vou-vos dizer uma coisa. A acusação encontra-nos. A acusação esbarra connosco. Mas a defesa, essa nós temos que escavar um pouco. A mentira vem depressa. A verdade, temos que escavar um pouco. Portanto, o que eu vos quero dizer é que sejam como um juiz que não toma uma decisão ouvindo apenas a acusação. Está certo? O juiz pode dizer, já não quero ouvir a defesa. Fiquei tão convencido que já não quero ouvir a defesa. Está condenado. Não faz sentido, pois não. Então, meus prezados irmãos, meu querido amigo, minha querida amiga, se já decidiste e não ouviste a defesa, espera um pouco, volta atrás. Ouve a defesa. Vai fazer diferença. A credibilidade de Ellen White e da Igreja Adventista foi posta em causa. A prova inequívoca que para mim fez grande diferença, e eu estou a dizer isto porque pode acontecer que muita gente aqui nunca viu, nunca foi exposto a estas acusações. E para quem não está ancorado na palavra, elas podem parecer que fazem sentido e podemos começar a perder pessoas. Normalmente estas questões não são muito abordadas, mas é bom que nos protejamos. Cristo disse, cuidado que ninguém vos engane. Então, por isso, é importante estarmos precavidos. E a prova bíblica tem a ver com as profecias cronológicas. Quer dizer, o sistema de comunicação divino chama-se também Espírito de profecia. Concordam comigo? Como é que Deus comunica? Nós temos em Amós 3:7, se me quiserem acompanhar, para ver se eu me enganei. Amós 3:7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta é uma premissa importante. Outra premissa que nós vamos ter em mente é Malaquias 3:10, que diz, porque eu sou o Senhor e não mudo. Há pessoas que não gostam muito do Velho Testamento. O Velho Testamento foi anulado pelo Novo e tal, que é mentira.
Então, peguem lá Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isto significa que Deus comunica pelos profetas e não muda na sua forma de atuar. As circunstâncias podem mudar, e mudam, mas a forma de atuar de Deus não muda nunca. Este ponto está claro? Então, o que acontece é que numa profecia cronológica, Deus suscita um primeiro profeta que vai anunciar algo que vai acontecer, mas não é para o tempo dele. Quando o tempo termina, surge um segundo profeta que vai anunciar aquela mesma verdade, vem retomar o assunto como verdade presente para o seu tempo. É assim que funciona. Então temos vários pares de profetas, digamos, parcerias de profetas. O primeiro temos Enoque e Noé. Porquê Enoque e Noé? Enoque era profeta. Bom, aqui esta parte não é muito clara, mas nós podemos perceber pelas datas e pelo que significa o nome de Metusalém, que foi filho de Enoque. Enoque quer dizer, quando morrer, será enviado. Será enviado o quê? O dilúvio. E pelas genealogias, nós sabemos que no ano em que Metusalém morreu, foi o ano em que veio o dilúvio, de facto. E o sinal que Noé teve para entrar na arca foi preciso a morte de Metusalém, bisavô de Noé. Só tiveram tempo de lhe fazer o funeral e entrar na arca. O que é que aconteceu? Enoque coloca este nome ao filho, no tempo previsto, quando chegou à plenitude do tempo, renta o acontecimento, Deus suscitou um segundo profeta, que foi Noé, que veio anunciar a verdade presente, e esta verdade presente do seu tempo inclui uma mensagem de juízo, arrependimento e salvação do remanescente que crer. Estão a ver? Passamos para o segundo par de profetas. Temos Jeremias e Daniel. Temos este relato em Jeremias 25, verso 29. Jeremias anunciou que Judá ia ser levado cativo para a Babilónia por 70 anos. Todos sabemos as razões. Porquê? Mas após 70 anos seria liberto. E estes 70 anos não foram no tempo de Jeremias, porque ele morreu entretanto. Qual foi o profeta que veio a seguir anunciar que os 70 anos estavam a chegar ao fim? Daniel. Aliás, já o disse. Daniel retomou o assunto deixado em aberto, anunciou como a verdade presente para o seu tempo, e essa mensagem incluía um juízo para a Babilónia, e foi realmente julgada, arrependimento e salvação do remanescente. Depois a seguir temos Daniel e João Batista. Aqui alguma atenção às datas é necessária, mas nós estamos aqui a fazer isto como exemplo. Temos em Daniel 9:20, temos a profecia das 70 semanas, que é cortada dos 2.300 anos. Portanto, dá 490 anos. Ora, nesses 70 anos, o que é que era anunciado? A chegada do Messias. Nesses tempos estão também 69 semanas, que seria o seu ministério, 69 semanas e meia seria a sua morte, e 70 semanas o fim do prazo, e o Evangelho era dado aos gentios. Bom, quando o tempo chegou à sua plenitude, um segundo profeta foi suscitado para anunciar aquela verdade presente para o seu tempo. Foi João Batista. O que é que João Batista veio fazer? Veio anunciar o Messias. E a mensagem dele não tinha uma componente de arrependimento e de juízo e de salvação de quem cresce. E Jesus depois veio confirmar. Acontece que Jerusalém foi mesmo julgada, foi arrasada, e quantos cristãos, o novo Israel de Deus, quantos cristãos se perderam? Nenhum. Quando foi o cerco a Jerusalém. Portanto, Deus salvou o seu remanescente. E por fim, temos a profecia dos 2.300 anos, ou seja, tardes e manhãs, que profeticamente tem, portanto, resulta em anos. Está em Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta profecia, obviamente, que também não era para os dias de Daniel.
Daniel, em 8, portanto, recebeu também a informação, no verso 17, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Há algumas interpretações que apontam para dias literais. Estes dias literais era já ali um pouco à frente. E dizem que foi no reinado de Antíoco, que foi um rei sanguinolento do Piorio que reinou naquela época. Bom, mas isto não faz sentido porque o anjo disse que era para o fim do tempo, ok? Agora a minha pergunta é, seria de esperar que no fim dos 2300 anos Deus suscitasse um novo profeta que viesse pegar naquela mensagem deixada em aberto por Daniel? Sim ou não? Obviamente que sim. Agora a pergunta é, quem é o profeta? Houve vários profetas que surgiram por volta de 1844. Nós temos Joseph Smith, temos Charles Russell, temos as irmãs Fox, até Karl Marx, que publicou um livro em 1844, um livro onde diz que a religião é o ópio do povo. Agora, destes profetas todos, qual é que tem as credenciais divinas? Ellen White. Porquê? Porque Ellen White pegou justamente no tema deixado em aberto por Daniel. Ellen White falou de muitos assuntos. Escreveu sobre saúde, sobre educação, mas a primeiríssima coisa que ela fez foi explicar o que é que aconteceu em 2300 anos, quando chegaram ao fim, em 1844. Estão a ver? Não há mais nenhum profeta que se qualifique com estas credenciais divinas. Portanto, esta é a principal razão porque eu creio que a senhora White, apesar de todas as críticas que possam fazer, é a verdadeira profetisa do Senhor. E mais, o movimento que teve na sequência é o remanescente, mas o remanescente, não caiamos no erro de Atos dos Apóstolos. Lembram-se da comparação que fizemos? Eles eram preconceituosos e elitistas. Não, isto é só para nós, é só para os judeus. E a salvação não é só para nós adventistas. Porquê? Porque onde é que está o povo de Deus? Está na Babilónia. E quando dizemos na Babilónia não queremos ofender as pessoas. Mas, de facto, o povo de Deus não está concentrado aqui. Há mais povo de Deus lá fora do que aqui. Ok? E, portanto, a mensagem é para todos e é para o mundo. E a mensagem de Ellen White é também para o mundo. Ela explicou o que era a purificação do santuário. Ela explicou o que era o juízo investigativo. Agora, o que eu vos digo é que o meu Deus é maravilhoso e não exige de mim uma fé cega. Ele deu-me marcos que me orientam, como se eu fosse numa estrada. Imagina, eu quero ir para o Algarve. Vou passar umas férias. Então vou a caminho do Algarve, entro na autoestrada. Aqui em Lisboa. Lá vou eu, todo contente, vou de férias. Passado um bocado, vejo, a seguir, saída para Santarém. Ups! Quem é que se enganou naquela placa? Aquela placa está errada. Eu vou a caminho do Algarve. Mais um bocado, saída para Pombal. Uau! Esta gente está doida, pá. Eu troco as placas todas. Mais à frente, saída para Coimbra. Sinceramente, tenho que escrever uma carta ao ministro. Mais à frente, Porto. Tudo errado. Aqui vou eu a caminho para o Algarve. Acham que faz sentido? Deus deu-nos marcos para saber que vamos no sentido certo. E estas profecias cronológicas do primeiro profeta, segundo profeta, que vem retomar o assunto com a mensagem de arrependimento, de juízo e salvação. Pois esta credencial só Ellen White a satisfaz. Agora, quando nós vemos as acusações que são feitas, falsa profetisa. Porquê? Porquê é que ela é uma falsa profetisa? Porque cometeu plágio? Acham que ela cometeu plágio? Eu vou-vos dizer muito rapidamente, vamos terminar em breve, o tempo vai, para não alongar muito o tempo. Tudo começou com um ex-pastor adventista,
que viria a confessar que estava um pouco zangado com a direção da igreja porque não deixaram ter o protagonismo que ele queria. Isto pelas próprias palavras dele. Eram os anos 80 e ele publica um livro chamado, alguém conhece? White Lie, que quer dizer a mentira branca. Nesse livro, ele dizia que os escritos de Ellen White tinham sido massivamente copiados de outras obras de autores do seu tempo. Principalmente o Grande Conflito e o Desejar Todas as Nações. O Grande Conflito, ele até depois acabaria por dizer, não, ponto, pelo menos as partes históricas. De facto, a irmã Ellen White, para quem tem o Grande Conflito, a edição em papel, e a edição eletrónica também tem a introdução escrita pela própria. E na introdução ela diz claramente que se socorreu de outras obras já escritas nos aspectos históricos. Portanto, a parte histórica ela tomou emprestado, mas não foi por um ato ilícito. Ela diz-lo claramente. Portanto, isto não é plágio. Agora também vos quero dizer outra coisa. O conceito de direitos de autor era praticamente inexistente na época. E se nós vamos julgar uma pessoa, vamos julgá-la pelos conceitos da época. É isso que faz sentido. Que sentido faz nós julgarmos uma pessoa de há 150 anos com os conceitos atuais? Não faz sentido absolutamente nenhum. E este senhor, Walter Rea, é o nome dele, acabou por ser completamente desmascarado quando saíram relatórios do resultado de 6 anos de investigação. Nunca os livros de Ellen White foram tão passados a pente fino à procura de copianço. Não havia copianço nenhum. O que havia era similaridades. Mas, prezados irmãos, eu vou-vos dar o exemplo das Escrituras. Nós temos 4 evangelhos. São escritos por 4 pessoas diferentes. Há semelhanças entre os 4? Claro que há. Então vamos a contar a vida de Cristo. Agora, o Desejar de Todas as Nações também conta a vida de Cristo. Havia outros livros que contavam a vida de Cristo. No máximo, há semelhanças, inevitáveis semelhanças. E os acusadores de Ellen White não tomaram em consideração um aspecto muito importante. E este senhor, Walter Rea, cuja motivação estava protagonismo e mais ainda. Sabem quanto é que ele ganhava por fim de semana a fazer palestras? Entre 7.000 a 10.000 dólares por cada fim de semana a fazer palestras. E fez as delícias dos críticos da igreja e da Sra. White. Quando saíram os relatórios, podem pesquisar na internet, o relatório Veltman e o relatório Ramick, sendo que este segundo foi ver o aspecto jurídico e no resultado deste relatório declarou Ellen White inocente, mesmo nos critérios de hoje. Portanto, não há nada. Se fosse a tribunal hoje, se alguém acusasse, era causa ganha. Não há. Há apenas semelhanças ocasionais. A parte histórica, ela própria diz no Grande Conflito que é feito. Há uma premissa errada em cima da qual isto é construído, com outras acusações. Um profeta verdadeiro é sempre uma pessoa coerente, certo ou errado? Não necessariamente. Veja o caso de Jonas. Deus mandou ir pregar lá aos gentios, àqueles gentios de ninivitas, e ele, o quê? Aqueles incircuncisos pagãos, não vou, Heroías, eu vou tirar umas férias, vou fazer um cruzeiro. E lá foi ele tirar umas férias. Pensou que fugia de Deus. Isto é a atitude de um profeta, por acaso. E algum dos críticos de Ellen White diz que este profeta não é verdadeiro? Claro que não. Temos o caso de Natã. Natã tinha a sua opinião própria. Quando o rei lhe perguntou achas que eu devo fazer o templo para Deus porque é uma tenda e eu tenho um palácio? Claro, isso é a vontade de Deus, vai e faz. Afinal não era. Portanto, um profeta pode errar? Pode. Os críticos de Ellen White exigem-lhe uma perfeição de tal ordem que não é razoável. Outras críticas são levantadas, mas o tempo vai avançando, vai avançando e não se compadece. E eu penso que nós já temos aqui matéria
para refletir e para agradecer a Deus pelos marcos de autenticidade, pelas marcas de autenticidade que nos dá com relação ao Ministério de Ellen White. Nós tivemos há alguns sábados atrás aqui uma pregação pelo pastor Graça. Como os irmãos sabem, as pregações que são feitas podem ser revistas posteriormente, quer no site da igreja, quer no canal IAS da Amadora, aliás, canal IAS da Amadora, é só procurar no YouTube, e recomendo que vejam. Outra coisa que eu gostaria muito de recomendar, leiam o livro Igreja Remanescente. Quantos aqui têm o livro Igreja Remanescente? Ou acesso a ele? Então agora deixa-me fazer a pergunta de outra maneira. Quantos aqui é que têm acesso à internet? Todos os livros de Ellen White, 100% dos livros de Ellen White, estão disponíveis na internet para ler. Quem tem um smartphone, seja Mac ou seja Android? Quem tem? A grande maioria das pessoas tem. Sabem que há uma aplicação gratuita para pôr no telemóvel em que tem todos os escritos. Então, recomendo vivamente que façamos uma leitura, façamos um plano de leitura. Isto até permite baixar os áudios, ouvir enquanto estamos no autocarro, estamos a ouvir, enquanto estamos a conduzir, estamos a ouvir. Façamos um plano de leitura. Os escritos de Ellen White é uma dádiva gloriosa que Deus deu, não apenas ao povo adventista, mas à humanidade, e é distribuído como folhas de outono. Nunca em algum tempo foi feito assim, desta maneira, porque está na internet disponível e grátis para toda a gente. A Igreja Remanescente é uma compilação importantíssima para a nossa fé e para nós mantermos os marcos da nossa fé intactos e nós ouvirmos esta guia maravilhosa que Deus nos deu. Eu tinha aqui muito mais situações para apontar, mas falei do essencial que tinha planeado, e vamos terminar. Eu quero apenas dizer-vos que os enganos do tempo do fim são ardilosos, são convincentes, mas a mentira e a acusação vêm ter connosco. A defesa, temos que ir ter com ela. Estão a perceber? Estão a ver o perigo dos enganos? E vêm com subterfúgios de tal ordem que, se nós não estivermos ancorados na palavra, quer na palavra de Deus, quer no Espírito de profecia, nós podemos sucumbir. Lembram-se deste irmão veterano da Igreja Adventista? Eu tive esta conversa com ele. E foi esta situação que me levou a preparar esta meditação esta manhã. Quero-vos dizer também que não fiquem muito preocupados, leiam o livro Igreja Remanescente. A Igreja tem problemas, sempre terá. A Igreja precisa de ser reavivada, sim. Precisa de reforma, sim. Não movimentos exteriores de reforma, reforma no nosso coração. A Igreja é um reflexo do estado em que estão os membros. Se os membros são altruístas, são carinhosos, são simpáticos, se amam fraternalmente uns aos outros, digam-me lá, a Igreja não é um paraíso na Terra? Mas se os irmãos forem interesseiros, se forem egoístas, se forem conflituosos, é um antro de hipocrisia. Agora, quem procura acha. Quem procura defeitos encontra. Obviamente que encontra. Quem encontra coisas belas e maravilhosas, encontra, porque elas existem aqui. Se há algum irmão aqui, e agora acabamos como começamos, se há aqui algum irmão que alimenta uma animosidade contra outro irmão, atenção, cuidado, isto é fundamental. Era a característica daquela primeira igreja que nós gostamos de ver com óculos cor-de-rosa, até ao capítulo 4. Qual era a característica destes irmãos? Estavam unidos, estavam em oração, amavam-se uns aos outros. E o meu convite esta manhã é que nós façamos o mesmo. Se alguém aqui tem alguma coisa contra outra pessoa, contra outro irmão, contra outra irmã, não perca tempo. Hoje mesmo, amanhã pode ser tarde, hoje mesmo dirija-se à pessoa, mesmo que ache que tem razão. Aliás, eu não conheço ninguém que não tenha razão. Toda a gente que eu conheço tem razão. Vocês conhecem alguém que não tenha razão?
Há aqui alguém que não tenha razão? Toda a gente tem razão. Este é o nosso problema. Temos de estar dispostos a pensar que o nosso irmão talvez tenha razão. Então, façamos as pazes com os nossos irmãos. E permitamos, acima de tudo, que o Espírito Santo desça sobre nós, por estarmos nas condições em que estava a Igreja primitiva, que nós tanto amamos, que nós tanto gostamos, por exemplo. O tempo do fim está mesmo no fim. Agora vou dizer uma verdade de lá para Alice. Nunca tivemos tão próximos do fim como hoje. Obviamente, não é? Agora também vos digo outra coisa. Que não seja essa verdade o que nos faz reavivar. Esse não é um bom motivo. Porquê? Porque o nosso tempo da graça pode acabar ali ao sair da rua. Ali ao virar da esquina pode acabar o nosso tempo da graça. E não fizemos as pazes com o nosso irmão? Não fizemos as pazes com a nossa irmã? Em que condições é que nós estamos? Queria-vos deixar isto no pensamento e que o Senhor nos abençoe e que nos leve para o lar eterno. Obrigado pela vossa atenção.